Tem gente que acha que eu exagerei. Os advogados, principalmente. Mas eles exageram muito mais nos atos do que eu nas palavras. Não é muito mais grave um ato exagerado do que uma palavra dura? É muito mais grave. Pessoal, Fórum da Liberdade 2025, um dos eventos mais importantes da direita que acontecem todos os anos já há mais de década, teve a presença de ninguém menos do que Marcel Van Hatten, deputado federal, combativo, um dos mais importantes da direita, sem dúvidas nenhuma, ao lado de Nicolas Ferreira, por exemplo, que eu já trouxe aqui discurso dele aí no Fórum da Liberdade alguns dias atrás. Agora foi disponibilizada a fala do deputado Marcel. E obviamente que eu iria trazer aqui para vocês, até porque foi um fenômeno. Marcel fez revelações, ele fez uma verdadeira aula ali em cima do palco, então a gente vai ver juntos no detalhe. E ele também, gente, fez um anúncio e que, olha, eu acho que vai deixar muita gente animada também. Vamos fazer o seguinte, gente, já chega aqui embaixo curtindo, compartilhando muito esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e, sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Posso testar aqui? Primeiramente, então, fora Lula! Tá funcionando. Fora Alexandre de Moraes! O microfone funciona, o retorno tá ótimo, cara. E assim vamos à apresentação. Apertem os cintos. Coragem para defender a liberdade de expressão. Nós vivemos hoje um paradoxo. Em nome da defesa da democracia, sufocam os pilares que sustentam a democracia. A liberdade de expressão, ela virou alvo no Brasil, mas não de milícias digitais. Virou alvo da própria cúpula do poder. E para lembrar como isso começou, nunca é demais trazer o exemplo da Cruzoé, revista que foi defendida pelo André Marcília e que publicou, na opinião dos ministros, uma fake news, que era a delação de Marcelo Odebrecht, chamando Dias Toffoli de amigo do meu pai. Aquela lista que circulou muito, que levou muita gente para a cadeia, tinha também um membro do Poder Judiciário. Mas como chegou na Suprema Corte, a partir daquele momento, o tema não era mais combate à corrupção. O tema era combate à fake news. E assim, lá em 2019, 12 de abril de 2019, diz a capa da Cruzoé, vai fazer 6 anos nos próximos dias, nós vivemos esse período de censura e restrição à liberdade de expressão no Brasil. Eu, lá em 2019, falei nisso. Nós vimos o STF fazer hoje, por meio da caneta do ministro Alexandre de Moraes, é uma verdadeira agressão à liberdade de imprensa no Brasil. Mais do que uma agressão à liberdade de imprensa no Brasil, que já é gravíssima, ainda mais partindo de uma corte constitucional, que justamente precisa resguardar os direitos e garantias fundamentais, dentre eles a liberdade de imprensa, mais ainda do que isso, está sendo atacado o combate à corrupção. Porque se o ministro Toffoli, todos nós esperamos que assim seja, nada tem a dever, o que teme? Piora a própria situação ao silenciar o mensageiro. 2019. Um pouco menos de cabelos brancos, aliás, quase nenhum. Começaram a aparecer, eu juro, desde que o Lula sumiu. E existe um padrão. É feita uma denúncia contra a cúpula do poder. Essa denúncia contra um membro da cúpula do poder vira uma perseguição judicial. E essa perseguição judicial passa a incluir uma tentativa de silenciamento, de tortura, de bloqueio de contas bancárias e de redes sociais. E naquele momento, lá em 2019, muitos pensavam, isso não vai chegar até mim. Aliás, nós, deputados, parlamentares, como congressistas no mundo todo, em democracias, temos inviolabilidade civil e penal por quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos, quaisquer. Me perguntavam, você pode falar tanto? Não vai chegar um dia em você? Como é que pode que até agora não te pegaram, Marcel? Pois bem, 1 ano atrás, e eu não falo por acaso, 3 de abril de 2024, aqui no Fórum da Liberdade, soubemos dos Twitter Files, com a presença de Michael Shellenberger, e há 1 ano o Brasil todo tomou conhecimento da perseguição judicial do primeiro caso. Hoje posso pedir música no Fantástico. De perseguição contra mim, que se tornou público, que foi
de uma postagem no X, na verdade, em outras redes sociais, que foi removida por ordem judicial secreta e a qual meus advogados tiveram parcialmente acesso apenas meses depois de ela ter sido tomada. Eu digo que não apareceu no X esse post porque essa é a verdade. Olha que papo de louco. O X revelou nos seus e-mails que o vídeo que eu tinha postado com críticas ao Ministério Público do Trabalho, que fazia assédio moral durante as eleições de 2022 sobre os empreendedores, que não podiam, sob pena de multa, falar com seus funcionários sobre quais as consequências para o Brasil se votassem no candidato A ou no candidato B no segundo turno das eleições, aquele vídeo do Ministério Público do Trabalho tinha sido postado em várias redes sociais, quase todas aquelas em que eu tenho conta. E todas receberam e-mail, inclusive o X, mas o X recebeu um e-mail do Tribunal Superior Eleitoral sem o link completo, mas apenas o link do meu perfil, exigindo que aquele post fosse removido, doutor Jorge. O advogado do Twitter, isso ficou revelado nos Twitter Files, depois a empresa passou a se chamar X, contestou, disse, olha só, você só me mandou o link da página do Marcel no X, mas não me mandou o link do vídeo para eu poder removê-lo. Mas digo mais, o advogado falou na resposta ao X, não teria como mandar o link porque ele não foi postado no X. Aquele vídeo que era para ser censurado no X não tinha sido postado no X. Sabe o que o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes respondeu? Você não entendeu. Derruba a conta inteira por um vídeo que não foi postado no X. Esse é o nível de arbítrio que nós vemos hoje no nosso país. Caso 2, Felipe Martins, ex-assessor do presidente da República, Jair Bolsonaro, assessor para assuntos internacionais, foi preso em fevereiro de 2024, pouco mais de um ano atrás, sob a alegação de que ele teria ido junto com Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 para os Estados Unidos no avião presidencial que foi à Flórida, e por isso, por ter supostamente escrito uma minuta do golpe, ele deveria ir para a cadeia, ser preso preventivamente, pois poderia voltar a sair do país e, portanto, evadir da justiça no momento em que ainda estava em curso as investigações do suposto pretenso golpe de Estado. Pois bem, Felipe Martins e seus advogados comprovaram que ele não tinha saído do Brasil junto com Jair Bolsonaro no avião presidencial de dezembro de 2022. O Procurador-Geral da República pediu a sua soltura menos de um mês depois da sua prisão, também convencido de que ele não tinha saído do país. O que Alexandre de Moraes fez? Alexandre de Moraes pediu novas diligências à Polícia Federal em vez de soltá-lo. E as novas diligências foram feitas. Porém, estas novas diligências incluíram a confecção, não digo pela Polícia Federal, não tenho esta informação, mas por alguém nos Estados Unidos, na imigração na Flórida, no CBP de Orlando, de uma entrada falsa nos Estados Unidos para sustentar a prisão de Felipe Martins aqui no Brasil. Ou seja, a Polícia Federal agiu no mínimo, como eu disse, num discurso da Câmara, que mostra em seguida, de uma forma incompetente, a utilizar uma informação falsa, precária, para dizer o mínimo, para manter ou para pedir a manutenção da prisão de Felipe Martins. E, em vez de investigarem o que denunciei, virei eu alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal após chamar um delegado de bandido na tribuna da Câmara dos Deputados. Recebi um e-mail me chamando para um depoimento, não sabia nem do que era, tive que constituir advogado, pedimos o teor dos inquéritos, enviaram para nós, e quando recebemos, tomamos a seguinte decisão, quando novamente convocados para depor, se puder passar o vídeo. Então fica aqui consignado, mais uma vez, que não deporei a Polícia Federal nesta terça-feira às 10 da manhã, porque não vou obedecer a ordens ilegais e inconstitucionais de quem quer que elas venham. Muito obrigado, senhor. Então, concordem ou não com o que eu disse, o limite deve ser colocado no poder pelos parlamentares que representam o povo e não pelos abusadores que acham que podem limitar vocês calando os parlamentares. Mas como tudo é teatro, como tudo é só para fazer de conta que é um devido processo, acabo indiciado pela Polícia Federal e hoje aguardo a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para saber se ele vai ou não encaminhar o meu caso para o Supremo Tribunal Federal abrindo o processo, ou se vai fazer o correto, que é arquivá-lo sumariamente, porque não se pode sequer fazer com que uma pessoa não ofendida entre com um processo contra mim. Afinal de contas, quem iniciou todo o processo foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e nem o suposto ofendido. E logo após ter sido indiciado,
na Comissão de Segurança, tive a oportunidade de, diante do chefe da Polícia Federal, falar sobre o assunto. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial, que não a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa, mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. Isso é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos feitos do Supremo Tribunal Federal, que aliás... Caso 3. Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia. Durante a semana que passou, a notícia na imprensa era: Alexandre de Moraes está selecionando processos para puxar de volta para o Supremo Tribunal Federal, para chantagear políticos e obter deles o compromisso de não pautar o projeto da anistia. Pois bem, isso tem um nome, e esse é um trecho do discurso que eu dei essa semana que passou na Câmara dos Deputados a respeito desse assunto. Lula é cruel, Alexandre de Moraes é cruel, são covardes, Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando inclusive a faca no pescoço de várias outras pessoas. Kassab, Deltan, Salles, puxando os processos de volta para o STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. Tem gente que acha que eu exagerei. Os advogados, principalmente. Mas eles exageram muito mais nos atos do que eu nas palavras. Não é muito mais grave um ato exagerado do que uma palavra dura? É muito mais grave. E ainda assim, o que aconteceu? A mídia passou a informação de que eu, por ter chamado o STF... Não vou repetir aqui, porque a imunidade está lá na tribuna. Na verdade, não. Está aqui sim. Eu sou deputado federal em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Chamei de mafioso. Entrei na mira da corte. E como essa máquina funciona de moer reputações e de perseguição? Coloca um deputado do PT, Lindbergh Farias, para acionar a Procuradoria-Geral da República contra mim, anunciando isso no X, para me constranger e me processar criminalmente. Agora, esse mesmo deputado, no passado, disse algumas coisinhas sobre o STF. Vamos ver o que ele falou? Isso é coisa da assessoria, tá? Mas eu tomo a responsabilidade por eles. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu. Uma parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos, com a pressão feita pela Rede Globo. Eu volto a dizer, usou até militares para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. É claro que teve votos muito consistentes do nosso lado. Agora, é um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um discurso em São Paulo, fui até muito criticado, disse, chega de ilusão com essas instituições. Quando houve a condenação do Lula no TRF4, estava claro, o Supremo participou do golpe. E aí, isso aqui é ataque à democracia ou não é? Aí a pessoa tem que decidir. Na verdade, a perseguição é para um lado. A perseguição é contra quem está justamente na oposição. E nós estamos lá para defender a verdade, mas também não para ficarmos calados e nada fazer. Pelo contrário, o Novo anunciou processo no Conselho de Ética da Câmara contra Lindbergh Farias, por estar ele sim atentando contra o parlamento ao perseguir um colega deputado federal no seu pleno direito de usar a tribuna da Câmara para professar as suas opiniões e para dizer aquilo que pensa e fazer as denúncias que cabem ao seu mandato. Digo mais, não é apenas direito de um parlamentar no gozo da sua imunidade e inviolabilidade fazer as denúncias que entendem, é seu dever. E se todos praticassem os seus deveres na Câmara, André, nós não teríamos 80% realmente de deputados dizendo uma coisa, mas quase 80% desses 80% não fazendo nada a respeito dela. E, finalmente,
impeachment de ministros no Senado, e a eleição do ano que vem é fundamental para termos uma maioria no Senado. Eu já usei palavras pesadas para dizer que são omissos, são covardes, são, enfim, senadores, não os 31 da oposição, aliás, 36 que já assinaram o apoio ao impeachment do Alexandre de Moraes, mas os demais ministros, pelas suas posturas evasivas em relação ao impeachment, mas eu digo que também uma grande parte é cúmplice, e no ano que vem nós precisamos fazer a nossa parte. Vale para deputados estaduais, deputados federais, governador, presidente, mas principalmente para o Senado da República, e por isso eu disse para o Novo que eu topo sim ser candidato no ano que vem, mas temos que ter 2 eleitos pela direita no Senado da República no ano que vem. Não adianta um Marcel chegar lá e voltar a eleger um outro senador do PT por mais 4, 8 anos. Tem que eleger 2 de direita na próxima eleição, 2 conservadores, 2 que defendam a liberdade. Temos que trabalhar para isso, senão nós não vamos aumentar de 31 para 32, 33, 41 senadores, que é o que precisamos no Senado, porque a gente precisa de pessoas que tenham coragem para escolher falar, coragem para escolher não se omitir, coragem para escolher defender o Brasil. Muito obrigado. Muito bom, como sempre. Bom, como sempre. Tá aí então, pessoal, deputado federal Marcel Van Hatten, combativo deputado e como sempre, né, gente, dando um show nas palavras. Ele fez aí uma linha cronológica de tudo aquilo que principalmente aí, né, a direita vem enfrentando junto aí à esquerda e ao judiciário, além do que também fez um anúncio, né, que ele então deverá ser aí o candidato a senador pelo Partido Novo, e deixou claro, precisa mais um senador e mais um senador de direita. Importante, Marcel, como sempre, arrasando. Bom, eu quero saber o comentário de vocês. Não esqueçam de compartilhar muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E, gente, a semana promete de uma maneira que vocês não estão esperando. Então já chega aqui embaixo se inscrevendo no canal, porque vai ter ministra do governo Lula participando de comissão durante essa semana. Tem muita coisa que vai acontecer referente aí a toda essa polêmica que envolveu aí o The Economist, que fez várias matérias do STF, do Alexandre de Moraes, e que teve o Barroso no dia de hoje fazendo uma nota, e que no final das contas acabou sendo ignorada pela revista, porque ela soltou mais uma publicação no dia de hoje, após a nota do STF, também, né, fazendo críticas aí ao tribunal. Então assim, gente, é uma semana que promete muito. Eu vou ficando por aqui, mas logo mais a gente se vê.